E aí, pessoal? Dando continuidade então aos nossos estudos gramaticais, falamos no bloco passado sobre colocação pronominal. E, gente, é impossível falar sobre sujeito, verbo e complemento, falar sobre o ordenamento SVC, falar sobre a relação que tem do verbo com o sujeito, uma relação de concordância, e a relação do verbo com seus complementos, uma relação de transitividade ou de ligação. É complicadíssimo falar sobre isso. E já não aproveitar e falar sobre pontuação acerca do período simples, tá certo? Falar sobre pontuação no período simples. Até porque, pessoal, muitas pessoas ainda cometem o equívoco de pensar que pontuação é uma breve pausa para respirar, pelo amor de Deus, gente. Isso é coisa de criança, tá certo? Não se pensa em pontuação desta maneira, pessoal. Até porque, diga-me por qual motivo lógico nós faríamos uma marcação na escrita, porque o emprego de vírgula, por exemplo, o emprego de vírgula é emprego na escrita. Qual seria a razão para que na escrita eu empregasse algo que pertence à língua falada? E, aliás, nem é a língua falada, é a tua fisiologia, é a tua respiração, até porque cada pessoa apresenta uma maneira distinta de respirar de outra pessoa. Por essa razão, meus amigos, eu te falo o seguinte, esqueça esse critério de respiração. Tem gente que fala, professor, pontuação é fácil, ó. Respirei, uma vírgula. Respiração profunda, ponto final. Respiração mediana, ponto e vírgula. Não, não é assim mais. Você vai esquecer isso tudo para mim. A gente vai pensar agora, pessoal, em pontuação para a sintaxe e olhando para a escrita da língua portuguesa. Há uma linguista muito famosa, pessoal, chamada de Mary Cato. Em um artigo dela, ela fala o seguinte, que a gramática da língua portuguesa escrita ela é tão distante da gramática da língua portuguesa falada que o aprendizado da língua escrita, até porque o aprendizado da língua escrita ele é posterior à língua falada, o aprendizado da língua escrita, ele beira o aprendizado de um segundo idioma, tá certo? Então, pessoal, gostaria que você encarasse a escrita sempre como um sistema com características próprias. Não queira achar na escrita todas as propriedades e todos os componentes que você detecta na fala. Tudo bem? Cai pra cá. Pessoal, pontuação no período simples. Aí voltei naquele ordenamento que nós já conhecíamos, a ordem direta da oração. Sujeito, verbo, complemento e depois do complemento, os nossos adjuntos adverbiais. Pessoal, entre o sujeito e o verbo, eu jamais posso empregar uma vírgula, não é verdade? Isso aqui é um dos preceitos gramaticais primeiros, que eu inclusive comentei com você lá numa das nossas primeiras aulas. Não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Isso é um preceito gramatical, tá certo? Não cometa, por favor, para mim, este engano. Pessoal, entre o verbo e o complemento, eu também não posso empregar uma vírgula, tá certo? Não posso uma vírgula entre o sujeito e o verbo, bem como não posso uma vírgula entre um verbo e o complemento. Agora, pessoal, o emprego de uma vírgula entre o complemento e o adjunto adverbial, ele é facultativo. Facultativo. Só que essa vírgula aqui, pessoal, ela apresenta razões ligadas à estilística. Quando nós estudamos pontuação, pessoal, nós vemos recorrentemente nas gramáticas falar assim, ó, estudo da pontuação no contexto sintático e estilístico. Só que, pessoal, estilo é algo que cada um tem o seu. E, pessoal, quando eu falo de estilística, eu falo do estilo que o autor quer dar ao texto. Por exemplo, a colocação de uma vírgula aqui entre o complemento e o adjunto adverbial, a fim de marcar uma ênfase no texto, tá certo? O que eu quero te mostrar aqui, pessoal, é que não é este detalhe da ênfase que vai nos atrapalhar, até porque, pessoal, as provas de concurso vão explorar contigo a pontuação sintática e não a pontuação estilística. Venha comigo, por favor, à tela. Olha só, os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado ontem. Pessoal, vamos ver o que nós temos aqui nesta sentença. Pessoal, meu verbo é o verbo levaram. Para saber respiração não é. Os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado ontem. Você vai ficar buscando onde eu respiro? Não, nada a ver. Pessoal, quem é que levaram a prova do crime ao delegado ontem, pessoal? Os policiais federais. Veja para mim o seu sujeito. Pessoal, quem leva, leva algo. Verbo transitivo direto. Levou o quê? A prova do crime, que é o seu objeto direto. E, pessoal, levou a quem? Ao delegado, que é o seu objeto indireto. E, pessoal, ele levou a prova do crime quando? Ontem. Indica quando foi praticada a ação de levar. Por essa razão, pessoal, adjunto
adverbial de tempo, tá certo? Veja para mim, pessoal, que esta minha sentença que eu acabei de fazer a classificação sintática contigo, ela respeita a ordem canônica da sentença, né? Olha só, sujeito, verbo, transitivo direto e indireto, né? Sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial. Mostra para mim na tela. Olha aqui, ó, pessoal. Entre os policiais federais, eu não posso empregar uma vírgula, ó, não vírgula. Entre levaram e a prova do crime, eu também não posso empregar uma vírgula. Entre a prova do crime e ao delegado, eu também não posso empregar uma vírgula, até porque, pessoal, é objeto direto e objeto indireto, são complementos verbais, tá certo? Agora, o emprego de uma vírgula aqui, pessoal, após esse vocábulo ontem, ele, como eu havia te falado, ele é facultativo. Mas ele é facultativo por razões estilísticas, tá certo? Como eu te falei, não é esta a pontuação que vão te explorar numa prova de concurso público. Agora, pessoal, a gente fala o seguinte. A gente fala que o advérbio, ele é um termo flutuante. O advérbio, a adjunta adverbial, é um termo flutuante. Por quê? Ele caminha pela sentença com grande facilidade. Olha para mim, por favor, no slide. Veja as posições em que eu coloquei essa palavra ontem. Olha o exemplo 2. Ontem, os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado. E no exemplo 3, os policiais federais ontem levaram a prova do crime ao delegado. Perceba, pessoal, que eu peguei esse meu adjunto adverbial e desloquei de posição, tá certo? E é no deslocamento do adjunto adverbial, pessoal, que a gente começa a trabalhar com a pontuação agora de origem sintática, tá certo? Veja para mim, por favor, pessoal, o exemplo 2. Os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado. Veja para mim que a análise sintática é a mesma. Pessoal, quem levou os policiais federais permanece a ser o seu sujeito. Pessoal, quem leva algo, levou a prova do crime, que permanece a ser o seu objeto direto, e levou a prova do crime ao delegado, que permanece a ser o seu objeto indireto. Só que, gente, agora eles levaram a prova do crime quando? Ontem. Esse aqui, gente, é seu adjunto adverbial. Agora, perceba comigo, ele é um adjunto adverbial na posição dele ou deslocado? Deslocado. A posição original dele eu já te falei, é ao final da sentença. Ele está agora, pessoal, deslocado. Quando ele está deslocado, pessoal, é necessário perguntar se ele é de curta extensão ou longa extensão. Meus amigos, como é que você mensura o quão curto ou o quão longo é um adjunto adverbial? Olha o que a gramática prevê para você. Fala que você deve fazer uma comparação entre a extensão do adjunto adverbial e a extensão no período. Se o período tiver uma extensão muito grande em relação ao adjunto adverbial, o adjunto adverbial logo deve ser considerado curto. Agora, se o período tiver uma extensão muito pequena em relação ao adjunto adverbial, o adjunto adverbial deve ser considerado longo, tá certo? Mas concorda comigo, pessoal, que esse critério é um pouco subjetivo para se pensar em provas de concurso público? Por isso que nas provas nós temos um critério mais objetivo, mais funcional para situações como esta. Olha aqui para mim, por favor, gente. Como é que eu faço o cálculo? Como é que eu mensuro o tamanho de um adjunto adverbial? Adjunto adverbial, pessoal, ele é considerado curto quando ele apresenta até duas palavras, tá certo? Ele é considerado curto quando ele apresenta até duas palavras. Agora, ele é considerado longo quando ele apresenta três ou mais palavras. Três ou mais palavras. Tudo bem? Pessoal, portanto, esse meu adjunto adverbial ontem aqui, ó, ele é um adjunto adverbial deslocado e ele é curto, tá certo? O que a gramática reza para você? Pessoal, se o meu adjunto adverbial está deslocado e é de curta extensão, o emprego de uma vírgula bem aqui é facultativo. Tá certo? Veja para mim o exemplo 3. Os policiais federais ontem levaram a prova do crime ao delegado. Perceba para mim, pessoal, que as relações fundamentais não foram alteradas. Os policiais federais permanecem a ser o seu sujeito. Quem leva algo, alguém, verbo transitivo direto e indireto. Levou a prova do crime, que permanece a ser o seu objeto direto. E levou ao delegado, que permanece a ser o seu objeto indireto. Pessoal, levou
a prova do crime. Mas levou quando? Ontem. Isso aqui permanece a ser o seu adjunto adverbial. Gente, esse meu adjunto adverbial na posição dele ou deslocado? Veja só, ele está no meio da sentença. Deslocado. Pessoal, mas ele é de curta ou longa extensão? Veja que ele permanece a ser curto, pessoal. Ele só tem uma palavra, até duas palavras, ele é considerado curto. Pessoal, por isso o emprego da vírgula, ele é facultativo. Mas se eu quiser empregar a vírgula, pessoal, veja só. Eu posso empregar a vírgula bem aqui, ó, depois do ontem. Calma aí, gente. Se eu emprego a vírgula depois do ontem, eu tenho um problema, tá certo? Até porque quando a gente fala de pontuação, você não pode se esquecer desta aqui, ó. Uma vírgula separa, duas vírgulas intercalam. Isso aqui é um pressuposto, mostra para mim na tela. Olha aqui, ó, pessoal. Uma vírgula separa, duas vírgulas intercalam. Pessoal, quando eu emprego uma vírgula apenas, a minha intenção é separar termos. Agora, quando eu emprego duas vírgulas ao mesmo tempo, a minha intenção é intercalar. O que é esse intercalar, professor? Veja para mim, por favor, mostra aqui para mim. Olha só o que você tem. Perceba que você buscou o sujeito do verbo levar antes do adjunto adverbial. Tá vendo para mim que o sujeito do verbo levar, ele foi encontrado para você antes do adjunto adverbial? Ou seja, a sua leitura, pessoal, foi uma leitura intercalada. Você leu daqui e pulou para cá. Beleza? Por isso, pessoal, se eu empregar só uma vírgula, eu te falei que uma vírgula faz o quê, gente? Separa. E sabe o que você está separando se você colocar só uma vírgula aqui depois do ontem? Você está separando o sujeito do verbo. Isso não é permitido segundo a gramática tradicional da língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, quantas vírgulas eu preciso empregar? Veja só, duas. Uma bem aqui e outra bem aqui. Ambas são facultativas. Facultativas. Mas ou eu emprego as duas, ou eu não emprego nenhuma. Tá certo? Beleza? Pessoal, quando eu faço o emprego de duas vírgulas, também conhecido como entre vírgulas, essas pontuações que servem para intercalar, pessoal, eu posso trocar essas minhas duas vírgulas sempre. Olha só, posso trocar respeitado também, pessoal, qualquer situação de ambiguidade. Posso trocar, pessoal, duas vírgulas por dois travessões. Posso trocar duas vírgulas por dois parênteses, tá certo? Essas trocas te são permitidas. Duas vírgulas, dois travessões ou dois parênteses. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, a mais um exemplo. Olha só. Os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado na madrugada de quinta. Perceba para mim, pessoal, que a minha sentença é a mesma. Eu só mudei para você, pessoal, o adjunto adverbial. Veja para mim, pessoal, que levaram continua a ser meu verbo. Os policiais federais permanecem a ser seu sujeito. Quem leva algo, alguém, verbo transitivo direto e indireto. Levou a prova do crime, que é o objeto direto. Levou ao delegado, que é o objeto indireto. E levou quando na madrugada de quinta, que continua sendo o momento, ou seja, um adjunto adverbial de tempo. Só que, pessoal, esse daqui está na ordem canônica, na posição original dele. Eu te falei que na posição original dele, a colocação de uma vírgula aqui, ela era o quê mesmo? Facultativa, por razões estilísticas, não é verdade? Mas eu te falei, pessoal, que o adjunto adverbial ele pode se deslocar pela sentença com grande facilidade, tá certo? E é no deslocamento da sentença, é no deslocamento do adjunto adverbial, que a gente começa a falar de pontuação sintática, tá certo? Veja só, na madrugada de quinta, os policiais federais levaram a prova do crime ao delegado. Gente, meu verbo levaram. Quem leva, leva algo, alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Levar a prova do crime é objeto direto, ao delegado, objeto indireto. Vamos fazer em ritmo de locutor de futebol, porque a gente já fez isso aqui muitas vezes. Os policiais federais é o seu sujeito. Agora, pessoal, levaram. Quando? Na madrugada de quinta. Pessoal, esse aqui é o seu adjunto adverbial. Pessoal, te pergunta se adjunto adverbial na posição dele está deslocado. Pessoal, deslocado para o início da sentença. E esse adjunto adverbial, pessoal, ele é de curta ou de longa extensão? Conta comigo. Na, uma, madrugada. Duas, de, três, quinta, quatro. Ou seja, pessoal, quatro palavras, três ou mais palavras. Eu te falei que ele é considerado adjunto adverbial longo. Que a gramática da língua portuguesa reza para você, pessoal. Quando eu tenho um adjunto adverbial, ele está deslocado e ele é de longa extensão. O emprego de uma vírgula bem aqui, ó, pessoal, ele passa a ser obrigatório. Tá certo? Eu não posso deixar de empregar essa vírgula. De maneira análoga, pessoal, veja para mim o exemplo de baixo. Os policiais federais, na madrugada de quinta, levaram a prova do crime ao delegado.
Pessoal, nesta minha sentença, veja só o que eu tenho. Continua sendo o meu verbo levaram. Quem foi que levaram? Olha onde é que você vai buscar seu sujeito. Os policiais federais. Está vendo que você pulou o elemento? Sujeito. Pessoal, quem leva, leva algo, alguém, verbo transitivo direto, indireto. Levou a prova do crime, objeto direto. Ao delegado, objeto indireto. Amém. Pessoal, veja para mim, por favor. Achou o sujeito, achou o verbo, achou complementos. Olha para mim esse na madrugada de quinta, pessoal. Esse na madrugada de quinta que você tem aqui, ó. Nada mais é do que o momento em que foi levado. É um adjunto adverbial. Gente, na posição dele é o deslocado. De novo, deslocado, pessoal. De curta extensão ou longa extensão? Longo, pessoal. Você já contou comigo 4 palavras. A gramática reza o que para você, pessoal? Se ele é longo, o emprego da vírgula passa a ser o que, por favor? Obrigatório. Só que é um detalhe importante. Você vai colocar uma vírgula só depois da palavra quinta? Não, porque eu te falei o seguinte, olha só. Eu te falei que uma vírgula separa. 2 vírgulas intercalam. Se por acaso, pessoal, você colocar só uma vírgula depois da palavra quinta, o que acontece? Uma vírgula faz o quê? Separa. E ela separa o quê? O sujeito do verbo. Isso na língua portuguesa é permitido, pessoal? Jamais enquanto você existir neste planeta. Tá certo? Meus amigos, eu preciso empregar quantas vírgulas? 2. Uma depois do federais e outra depois do quinta. E ambas as vírgulas agora, elas passam a ser ambas obrigatórias, tá certo? Obrigatórias. Vírgulas essas que poderiam ser trocadas por 2 travessões, bem como poderiam ser trocadas por 2 parênteses, sem alterar a correção gramatical de maneira alguma. Tudo bem, pessoal? Beleza? Mas lembre-se para mim, eu preciso empregar as 2 pontuações, a fim de não separar o sujeito do verbo. Perfeito? Pessoal, vamos ver outros contextos de pontuação além da razão adverbial. Olha para mim, pessoal, o exemplo 7. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, ministra aulas de sociologia. Acho que ainda ministra, né? Pessoal, olha só o que eu tenho nesta minha sentença. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, ministra aulas de sociologia. Gente, por favor, veja para mim o verbo dessa minha sentença. Olha o verbo que eu tenho aqui, ó. Verbo ministra, não é verdade? Pessoal, quem é que ministra aulas de sociologia? Fernando Henrique Cardoso. Esse aqui é o seu sujeito, tá vendo? Pessoal, quem ministra algo, verbo transitivo direto. Ministra aulas de sociologia, objeto direto. Não vem me falar assim não, professor, mas quem ministra algo a alguém. Tá vendo o alguém aqui na frase? Não, se não tem o alguém, ele é só um verbo transitivo direto. A gente já falou sobre isso em blocos passados, tá certo? Pessoal, olha só o que você já achou. Já achou o sujeito, já achou o verbo, já achou o complemento. Então, o que é esse ex-presidente do Brasil, gente? Eu gostaria de fazer uma proposta a você. Mostra aqui, por favor, minha face. Gente, se por acaso eu pegasse e chamasse Fernando Henrique de X e chamasse ex-presidente do Brasil de Y. Gente, neste meu texto aqui, ó, neste meu texto, em que eu chamei Fernando Henrique de X e chamei ex-presidente do Brasil de Y, te pergunto, pessoal, eu posso falar isso aqui, eu posso fazer essa afirmação? Que X é igual a Y, sim ou não, gente? Uai, pessoal, no meu texto, Fernando Henrique Cardoso é quem? O ex-presidente do Brasil. E no meu texto, pessoal, quando eu falei ex-presidente do Brasil, eu penso em quem? Fernando Henrique Cardoso. Pessoal, isso aqui é uma situação que nós chamamos de equivalência semântica, tá certo? Equivalência semântica. Meus amigos, este termo aqui, ó, intercalado por vírgulas obrigatórias, ambas aqui, ó, pessoal, obrigatórias. Este elemento, intercalado por vírgulas obrigatórias e que apresenta, pessoal, essa equivalência semântica, é aquele que você chama de quê mesmo na língua portuguesa? Aposto, tá certo? Neste caso aqui, este aposto tem a finalidade de explicar quem é Fernando Henrique Cardoso. Por isso que eu chamo de aposto explicativo. Tudo bem? Aposto explicativo. Mas como é que eu determino um aposto, pessoal? Assim, ó. Porque eu tenho que ter equivalência semântica. Tudo bem? Veja para mim. Exemplo 8. Neymar, você deve bater falta. Gente, veja, você deve bater a falta. Veja para mim, pessoal. Aqui eu não tenho só um verbo, eu tenho uma locução
verbal da língua portuguesa. Pessoal, detalhe importante que eu quero te mostrar é o seguinte. Quantas e quantas vezes eu não estou aí fazendo aulas de língua portuguesa aí pelo Brasil afora. Neymar, você deve bater a falta. Aí eu falo assim, gente, quem é que deve bater a falta? Neymar, sujeito. Cara, é sério mesmo que você vai ter coragem de falar pra mim, pessoal, que Neymar é o sujeito com essa vírgula bem aqui, ó, brilhando e reluzindo na sua face, cara? Pessoal, é nessa hora que você tem que ter raciocínio acerca do teu idioma. Gente, só de ver pra mim essa vírgula aqui depois de Neymar, você já pode falar uma coisa pra mim. Em relação ao verbo bater, deve bater, em relação à locução verbal deve bater, Neymar é qualquer coisa menos sujeito. Por quê, pessoal? O verbo não pode ser separado do seu sujeito por uma vírgula, não é verdade? Pessoal, você já pode falar para mim qualquer coisa, menos sujeito. Porque vai ter gente que vai falar, quem é que deve bater a falta? Neymar. Neymar é sujeito. Não, claro que não, pessoal. Neymar não é sujeito nem aqui nem na China. Por quê? Olha o tamanho da vírgula aqui empregada. Neymar é qualquer coisa na frase, menos sujeito. Mostra para mim na tela, então, quem é que deve bater a falta, pessoal? Você. Esse sim é o seu sujeito, tá certo? Pessoal, você deve bater a falta. Pessoal, quem bate, bate algo, né? Verbo transitivo direto, bate a falta, objeto direto. Agora, pessoal, para que esse Neymar tá aqui na frase? Gente, você concorda comigo que neste texto aqui, ó, este Neymar apareceu aí para que eu pudesse chamar o Neymar? Assim, ó, como se estivesse ali, ó, Neymar estivesse no campo, e eu falo assim, ô Neymar, Neymar, ô Neymar, você bate a falta, não é verdade? Tá vendo para mim que esse Neymar funciona como um chamamento para evocar Neymar? Pessoal, este elemento que funciona como um chamamento, que funciona como algo para evocar Neymar, é aquele que na língua portuguesa, olha só, nós chamamos de vocativo. Vocativo. E pessoal, quando eu tenho um vocativo, o emprego da vírgula aqui também é obrigatório. Até porque, pessoal, por que ele é obrigatório? Olha só como é que a vírgula, pessoal, é uma pontuação extremamente sintática. Se por acaso eu não tivesse essa vírgula no Neymar, eu não poderia garantir que Neymar não é sujeito. Tá certo? Agora, a vírgula me garante uma coisa, que Neymar é qualquer coisa na face da terra, menos sujeito. Como Neymar funciona como um chamamento, Neymar é o quê? Um vocativo. Ó, Neymar, você bate a falta. Tudo bem? Exemplo 9. Elias Santana, Fabrício Dutra e Júnior Vieira são professores do Gran Cursos, também conhecidos como Trio Ternura do Gran Cursos. Olha aqui, ó. Elias Santana, Fabrício Dutra e Júnior Vieira são professores do Gran Cursos. Gente, quem é que são professores do Gran Cursos? Elias Santana, Fabrício Dutra e Júnior Vieira, tá certo? Por ordem de beleza. Tudo bem? Pessoal, veja pra mim que esse aqui é o seu sujeito. Tudo bem? Tenho aqui, pessoal, esse verbo são aqui, ó. Verbo são, tá certo? Pessoal, quem é que são professores do Gran Curso? Elias Santana, Fabrício Dutra e Júnior Vieira. Se você não conhece, Elias Santana sou eu, língua portuguesa. Fabrício Dutra, meu amigo, meu irmão, língua portuguesa. E Júnior Vieira, um dos professores mais espetaculares de direito constitucional do sistema solar, tá certo? Vale muito a pena, pessoal, assistir às aulas do professor Júnior Vieira, inclusive também disponível aí no Gran Curso Online, quando você estiver um tempinho, quando você puder, não deixe de assistir o curso do Júnior Vieira de Direito, como ele diz, de Direito Constitucional, porque é fantástico o curso dele. Pessoal, Elias Santana, Fabrício Dutra, olha para mim, pessoal, professores do Gran Curso está aqui justamente para quê? Para caracterizar Elias Santana, Fabrício Dutra e Júnior Vieira. Por essa razão, pessoal, isso aqui é um predicativo do sujeito. Pessoal, esse meu verbo são só está aqui para conectar o sujeito à sua característica, por isso que eu chamo de verbo de ligação. Gente, este meu sujeito aqui que eu tenho, sujeito, predicativo, sujeito, verbo de ligação. Veja para mim por que eu tenho essa vírgula aqui, pessoal. Essa vírgula foi empregada justamente porque eu tenho a enumeração de termos, né, gente? Isso aqui é uma enumeração de termos. Para enumerar, eu emprego essa vírgula entre Elias Santana e Fabrício Dutra. E entre Júnior Vieira e Fabrício Dutra, eu emprego essa conjunção e, porque ela tem valor aditivo. Tá certo? Desse modo, pessoal, você viu comigo tudo aquilo que está ligado à pontuação no período simples. Olha só que coisa interessante. O que você precisa se lembrar de pontuação no período simples? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Não posso vírgula entre o sujeito e o verbo, não posso vírgula entre o verbo e o complemento.
facultativa entre o verbo e a adjunta adverbial por razões estilísticas. Mas a gente começa a falar de pontuação sintática no deslocamento da adjunta adverbial. Se eu deslocar a adjunta adverbial, mas ele for curto, vírgula facultativa. Se eu desloco a adjunta adverbial, ele é longo, vírgula obrigatório. Aposto, x igual a y, vocativo chama... Ô, Neymar! Neymar! Beleza? Bem como, pessoal, as enumerações. Tudo bem, gente? Beleza? Próximo bloco a gente vai resolver exercícios sobre este assunto, este breve recorte de pontuação. Depois, lá na frente, quando a gente falar no período composto, a gente vai falar de pontuação de novo, tá certo? Mas, por enquanto, pontuação para nós é só isso. Vamos então ao nosso próximo bloco em que trataremos exercícios deste assunto, gabaritar, para ficar nerd, ficar expert em tudo isso. Forte abraço, pessoal. Até daqui a pouco.